Ela sussurrou no meu ouvido durante o jantar de aniversário dele. Você realmente acha que é suficiente para o meu filho? O sorriso dela era frio, calculado. Eu apenas continuei cortando o bolo, mas minha mão tremia. Meu marido estava ocupado conversando com a secretária dele, uma mulher que eu nunca tinha visto antes daquela noite. Jennifer. Seu nome era Jennifer. 3 semanas depois, encontrei meu apartamento vazio. Minhas roupas jogadas em malas na sala. Um bilhete na mesa da cozinha. Não posso mais fazer isso. Você vai entender eventualmente. Eu estava grávida de 5 meses. O que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, é que eu tinha gravado cada palavra, cada plano, cada movimento deles. E minha vingança seria perfeita. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Amanda Richardson. Tenho 29 anos e trabalho como designer gráfico freelancer em Portland, Oregon. Acordo todos os dias às 6 da manhã para meditar, tomar meu café e começar meus projetos antes que o mundo acorde. É uma rotina tranquila que construí ao longo dos anos. Uma rotina que me dá paz. Cresci em uma família de classe média em Seattle. Meu pai, Robert, é engenheiro civil. Minha mãe, Susan, professora de matemática aposentada. Eles me ensinaram o valor do trabalho honesto, da independência financeira e da dignidade pessoal. Nunca imaginei que esses valores seriam testados da forma mais brutal possível. Conheci Tyler Morrison em uma conferência de tecnologia há 4 anos. Eu estava apresentando um portfólio de design para uma startup local, e ele estava lá representando o escritório de advocacia corporativa onde trabalhava. Era alto, tinha olhos verdes penetrantes e um sorriso que iluminava qualquer sala. Nos esbarramos literalmente na fila do café. Desculpa, ele disse, segurando meu braço para evitar que eu caísse. Você tá bem? Estou, obrigada. Começamos a conversar. Ele fez perguntas inteligentes sobre meu trabalho, demonstrou interesse genuíno em design, me fez rir com histórias de casos jurídicos absurdos. Em 2 horas estava completamente encantada. Trocamos números e 3 dias depois tivemos nosso primeiro encontro real. Tyler era tudo o que eu procurava em um parceiro. Ambicioso, mas não arrogante, inteligente, mas não condescendente, carinhoso de uma forma que me fazia sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo quando estávamos juntos. Durante os primeiros 6 meses, foi como vivendo um conto de fadas. Ele me levava para jantares em restaurantes escondidos que só os locais conheciam, planejava fins de semana surpresa em cabanas nas montanhas, me mandava mensagens durante o dia apenas para dizer que estava pensando em mim. Era o tipo de romance que eu tinha certeza que só existia em filmes. Mas havia uma sombra nesse conto de fadas perfeito. Patricia Morrison, sua mãe. A primeira vez que a conheci foi 6 meses depois que Tyler e eu começamos a namorar. Ele tinha adiado esse encontro várias vezes, sempre com desculpas plausíveis. Minha mãe está viajando, ou ela está muito ocupada com trabalho voluntário, ou vamos esperar o momento certo. Eu não pensava muito nisso na época. Apenas achava que ele queria ter certeza de que nosso relacionamento era sério antes de me apresentar à família. A casa dos Morrison ficava em Lake Oswego, um subúrbio rico de Portland. Era uma mansão moderna com vista para o lago, toda em vidro e aço, com um jardim impecavelmente cuidado. Quando chegamos, senti imediatamente um aperto no estômago, aquela sensação instintiva de que algo não estava certo. Patrícia abriu a porta antes mesmo de batermos. Era uma mulher alta, magra, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas caras que gritavam dinheiro discreto. Seus olhos azuis me escanearam dos pés à cabeça em menos de 3 segundos, e eu vi algo se contrair no rosto dela. Desaprovação. Nojo, talvez? Tyler, querido, ela disse, abraçando o filho, mas seus olhos nunca deixaram os meus. E esta deve ser Amanda. A forma como ela disse meu nome, com uma pausa quase imperceptível antes, como se estivesse provando algo amargo na boca. Mãe, esta é Amanda.
Tyler disse orgulhoso, passando o braço ao redor da minha cintura. Amanda, minha mãe, Patrícia. É um prazer conhecê-la, Sra. Morrison, eu disse, estendendo a mão. Ela olhou para minha mão por um segundo longo demais antes de apertá-la. Seu aperto era fraco, quase desdenhoso, como se tocar em mim fosse desagradável. Que interessante, ela disse, soltando minha mão rapidamente. Tyler me disse que você trabalha com design gráfico, certo? Deve ser um campo muito criativo. A palavra criativo soou como um insulto disfarçado. Sim, trabalho principalmente com startups de tecnologia e empresas de mídia. É um trabalho que eu adoro. Que admirável, Patrícia disse, mas o tom sugeriu o oposto. Freelancer, então? Deve ser instável, financeiramente, quero dizer. Tyler riu nervosamente. Mãe, Amanda é muito talentosa. Ela tem clientes incríveis e ganha muito bem. Claro, claro, Patrícia disse, virando-se e caminhando para dentro da casa. Vamos, o jantar está quase pronto. Durante todo o jantar, senti os olhos dela sobre mim. Cada garfada que eu dava, cada palavra que eu falava, cada gesto que eu fazia estava sendo analisado e julgado. Quando mencionei que meus pais eram professor e engenheiro, vi um relâmpago de desdém no rosto dela. Que profissões nobres, ela disse, cortando o salmão com precisão cirúrgica. Minha família sempre valorizou a educação também. Meu avô fundou uma das primeiras firmas de investimento da Costa Oeste. Meu pai expandiu para o mercado internacional. Tyler está seguindo essa tradição de excelência. A mensagem era clara. Eu não vinha do mesmo pedigree. Não era boa o suficiente para a dinastia Morrison. O pai de Tyler, Gregory Morrison, era mais gentil. Fez perguntas genuínas sobre meu trabalho, mostrou interesse real em meus projetos. Mas mesmo ele parecia intimidado pela esposa, sempre olhando para ela antes de falar, como se precisasse de permissão. Quando saímos daquela casa horas depois, respirei aliviada. Ela é sempre assim? Perguntei no carro, tentando soar casual. Como assim? Tyler perguntou, genuinamente confuso. Sua mãe? Ela pareceu... não sei. Distante? Ah, não liga para isso, ele disse, pegando minha mão. Minha mãe é só a protetora. É filha única, então sou tudo para ela. Ela só precisa de tempo para te conhecer melhor. Eu queria acreditar nele. Deus sabe como eu queria. Mas algo na forma como Patrícia tinha me olhado, na frieza por trás daquele sorriso educado, me dizia que tempo não resolveria nada. Os meses seguintes provaram que eu estava certa. Patrícia começou a aparecer em nossas vidas com frequência crescente. Ligava para Tyler várias vezes por dia, sempre com alguma emergência que precisava da atenção dele. Tyler, querido, preciso que você venha aqui ajudar seu pai com os documentos. Ou, Tyler, o advogado da família precisa falar com você urgentemente. Quando estávamos juntos, ela ligava no meio de jantares românticos, no meio de filmes, no meio de momentos íntimos. E Tyler sempre atendia, sempre. É minha mãe, ele dizia, como se isso explicasse tudo. Ela precisa de mim. Comecei a notar padrões. Patrícia nunca ligava quando Tyler estava sozinho ou no trabalho, sempre quando estávamos juntos, como se soubesse exatamente quando interromper nossos momentos. 3 meses depois daquele primeiro jantar desastroso, Tyler me pediu em casamento. Foi em um pôr do sol na praia de Cannon Beach, com o Haystack Rock ao fundo. Ele se ajoelhou na areia, abriu uma caixinha com um anel de diamante simples, mas lindo, e disse as palavras que eu sonhava em ouvir. Amanda, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Quero passar o resto dos meus dias te fazendo feliz. Casa comigo? Sim, eu disse, chorando de alegria. Sim, sim, sim. Naquela noite, quando ligamos para contar a novidade para Patrícia, o silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Que maravilha! Ela finalmente disse, sua voz totalmente desprovida de emoção. Quando vocês pretendem fazer isso? Ainda não decidimos, mas queríamos que você soubesse primeiro. Que consideração? Bem,
Temos muito ao que conversar sobre os preparativos. Afinal, os Morrison têm uma reputação a manter na sociedade de Portland. Desliguei o telefone e olhei para Tyler. Ela não pareceu muito feliz. Ah, ela tá feliz, ele insistiu. Só tá surpresa. Ela vai adorar planejar o casamento com você, vai ver. Eu não sabia na época, mas esse foi o momento em que Patricia Morrison começou a planejar a minha destruição. E ela era muito, muito boa nisso. Os preparativos e narrativa dessa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os preparativos do casamento começaram na semana seguinte ao Inovado. Eu estava animada, cheia de ideias sobre como seria nosso dia especial. Imaginava algo intimista, talvez 100 pessoas no máximo, em um jardim botânico ou em uma vinícola nas colinas de Willamette Valley, algo que refletisse quem a gente era como casal. Patrícia tinha outros planos. Querida, precisamos conversar sobre o casamento, ela disse durante um almoço que marcou só nós duas, 3 dias depois do Inovado. Escolheu um restaurante francês caro no centro de Portland, o tipo de lugar onde os garçons sussurram e cada prato custa mais do que meu aluguel semanal. Claro, respondi, tentando parecer entusiasmada. Na verdade, eu estava pensando em... A família Morrison tem tradições muito importantes. Ela me interrompeu, nem sequer fingindo interesse no que eu ia dizer. O meu casamento teve 400 convidados. O de Tyler precisa ser, no mínimo, dessa magnitude. Nossa reputação exige isso. 400 convidados? Meu estômago afundou. Senhora Morrison, Tyler e eu conversamos sobre algo mais pessoal. Talvez 100 pessoas, nossos amigos mais próximos e... 100 pessoas? Ela riu, um som agudo que fez outras pessoas no restaurante olharem para nós. Querida, só a lista de sócios do escritório de advocacia do Gregory já passa de 150, sem contar os clientes importantes, a família, os contatos de negócios. Você precisa entender que este não é apenas um casamento, é um evento social. Cada palavra era dita com uma condescendência que me fazia me sentir pequena, ignorante, inadequada. Eu gostaria de conversar com o Tyler sobre isso antes de... Tyler sempre respeitou as tradições da família, Patrícia disse, pegando delicadamente a sua taça de vinho. Tenho certeza que ele vai concordar comigo. Na verdade, já conversei com ele ontem sobre os números, e ele achou perfeitamente razoável. Ela já tinha conversado com ele, antes de falar comigo, sobre o meu casamento. Também tomei a liberdade de fazer uma reunião com a wedding planner mais requisitada de Portland, Kathleen Spencer. Ela organizou casamentos para 3 governadores e inúmeras famílias proeminentes. Obviamente, está com a agenda lotada, mas consegui encaixar você para a semana que vem, terça-feira, às 3 da tarde. Peguei o cartão com mãos trêmulas, não de excitação, mas de raiva contida. Obrigada, senhora Morrison, mas... Por favor, me chame de Patrícia. Afinal, vamos ser família, mesmo que não seja exatamente o tipo de família que eu imaginava para o Tyler. A última frase foi dita tão casualmente, tão naturalmente, como se fosse um comentário sobre o tempo, mas o veneno estava ali, inconfusível. Naquela noite, tentei conversar com o Tyler sobre o almoço. Seu amor, sua mãe está meio que... tomando conta de tudo, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Ela já marcou reunião com uma wedding planner sem nem me perguntar. Tá falando de 400 convidados quando a gente queria algo pequeno. Tyler suspirou, aquele suspiro cansado que eu estava começando a reconhecer sempre que mencionava sua mãe. Amanda, ela só quer ajudar. Minha mãe tem experiência com esses eventos. Sabe como as coisas funcionam no nosso círculo social. No seu círculo social, corrigi. Eu não venho desse mundo, Tyler. Você sabe disso. E eu te amo exatamente por isso, ele disse, me puxando para um abraço. Mas também precisamos ser práticos. Meu pai tem obrigações profissionais. Existem pessoas que ele precisa convidar. É complicado.
Mais complicado do que me sentir invisível no planejamento do meu próprio casamento? Ninguém tá te deixando invisível, amor. Você tá exagerando. Mamãe te adora. Aquela frase, mamãe te adora. Eu iria ouvir essa mentira tantas vezes nos próximos meses que ela começaria a parecer uma piada cruel. A reunião com Kathleen Spencer, a wedding planner, foi tudo o que eu temia. Patrícia chegou 15 minutos antes de mim e já havia começado a fazer sugestões quando entrei na sala. Ah, Amanda, você chegou, Patrícia disse, como se eu estimasse atrasada, quando na verdade estava exatamente no horário. Kathleen e eu estávamos discutindo opções de locais. O Portland Art Museum seria perfeito, não acha? Na verdade, eu estava pensando em algo ao ar livre, eu disse, sentando-me. Talvez um jardim ou... Oregon é muito imprevisível climaticamente para casamentos ao ar livre. Você não quer correr o risco de chuva no dia mais importante da sua vida? Poderíamos ter uma tenda de contingência, sugeri, mas minha voz já estava perdendo força. Tendas parecem muito casuais. Para um evento desta magnitude, precisamos de algo mais sofisticado. Durante as 2 horas seguintes, assisti Patrícia tomar cada decisão sobre o meu casamento. Flores? Orquídeas brancas importadas, não as peônias que eu adorava. Menu? Um jantar de 7 pratos elaborado, não o buffet mais descontraído que eu imaginava. Música? Uma orquestra de câmara clássica, não a banda indie que Tyler e eu adorávamos. Cada sugestão minha era educadamente descartada. Cada ideia de Patrícia era entusiasticamente aceita por Kathleen. Eu estava sentada ali, supostamente planejando meu próprio casamento, mas era completamente irrelevante no processo. E quanto ao vestido? Kathleen perguntou, tomando notas em seu iPad. Eu já tenho algumas ideias, comecei a dizer. Eu conheço a estilista perfeita, Valentina Rossi. Ela fez o vestido de noiva da filha do senador Patterson. É cara, claro, mas para a esposa do meu filho, só o melhor. A esposa do seu filho deveria poder escolher o próprio vestido, eu disse, minha paciência finalmente se esgotando. O silêncio na sala foi constrangedor. Kathleen olhou para o iPad. Patrícia me olhou com aqueles olhos frios e calculistas. Claro, querida, você pode escolher, dentro das opções apropriadas, naturalmente. Afinal, existem padrões a manter. Você entende, não é? Saí daquela reunião me sentindo completamente derrotada. Liguei para Tyler, mas ele estava em uma audiência importante. Liguei para minha mãe. Mãe, eu não sei o que fazer. Sinto que eu estou sendo empurrada para fora do meu próprio casamento. Querida, às vezes as sogras podem ser intensas, mas ela só quer que tudo saia perfeito. Tenta ver pelo lado bom. Ela tá pagando por tudo, não tá? Era verdade. Patrícia tinha insistido em pagar o casamento inteiro. É tradição da família Morrison, ela tinha declarado. Na época, achei que era generosidade. Agora percebia que era controle. Quem paga, manda. As semanas seguintes foram um pesadelo de provas de vestido que eu odiava, degustações de comida que eu não escolhi e reuniões sobre flores que nunca quis. Patrícia estava presente em cada reunião, cada decisão, em cada momento. E Tyler? Tyler estava sempre muito ocupado no trabalho para participar. Amor, eu confio em você e na minha mãe. Ele dizia sempre que eu reclamava. Vocês duas têm bom gosto, vai ficar lindo. Mas não era sobre bom gosto, era sobre controle. Era sobre Patrícia apagar qualquer traço meu daquele casamento, transformá-lo em um evento que refletisse os Morrison, não nós. Foi durante uma dessas reuniões de planejamento, 2 meses antes do casamento, que conheci Jennifer Parker pela primeira vez. Patrícia tinha me chamado para um almoço rápido no escritório de advocacia do Gregory. Só para assinar uns papéis do seguro do casamento, ela tinha dito. Quando cheguei, ela estava conversando animadamente com uma mulher que eu nunca tinha visto. Jennifer Parker era tudo o que eu não era. Alta, loira platinada, com um corpo de modelo e roupas de grife que provavelmente custavam mais que meu carro. Ela tinha aquele ar de confiança que vem de nunca ter sido questionada, nunca ter sido considerada não suficiente. Amanda, esta é a Jennifer, Patrícia disse com um entusiasmo que nunca demonstrava comigo. Ela é a nova secretária executiva do Gregory, formada em Harvard, fluente em 4 idiomas, uma adição maravilhosa à nossa firma. Prazer em conhecê-la,
Jennifer disse, estendendo a mão com um sorriso perfeito, dentes branquíssimos, provavelmente clareados profissionalmente. Igualmente, respondi, apertando a mão. Havia algo no olhar dela, algo que me fez sentir incomodada, como se ela estivesse me avaliando e achando graça. Jennifer veio de Boston recentemente, Patrícia continuou. Tô tentando ajudá-la a se estabelecer em Portland. É tão difícil para uma jovem profissional solteira em uma cidade nova, não é? A ênfase em solteira não passou despercebida. Tyler deveria mostrar a cidade para ela, Patrícia disse casualmente, como se a ideia acabasse de ocorrer. Ele conhece todos os melhores lugares, seria uma gentileza. Meu estômago se revirou. Tenho certeza que Jennifer pode explorar a cidade sozinha. Ela parece bem capaz. Oh, eu adoraria um guia local, Jennifer disse, com os olhos brilhando. Especialmente alguém que conhece os lugares exclusivos, os que não estão nos guias turísticos. Havia algo na forma como ela disse isso, algo sugestivo que me fez querer sair correndo daquela sala. Vou sugerir para Tyler, Patricia disse, sorrindo. Ele é sempre tão prestativo com os funcionários da firma. Naquela noite, quando mencionei Jennifer para Tyler, ele foi dismissivamente casual. Ah, a nova secretária do papai? Sim, conheci ela hoje. Parece competente. Sua mãe quer que você mostre a cidade para ela. Tudo bem, ele disse, sem tirar os olhos do laptop. Posso levá-la para almoçar um dia desses, apresentar alguns contatos profissionais? É networking básico, amor. Algo dentro de mim gritava perigo, mas eu empurrei esse sentimento para baixo. Tyler me amava, íamos nos casar em 2 meses. Eu estava sendo paranoica e insegura, exatamente o tipo de pessoa que Patrícia provavelmente achava que eu era. O que eu não sabia era que esse almoço era apenas o primeiro passo de um plano muito maior, um plano que Patricia Morrison vinha elaborando desde o dia em que Tyler anunciou nosso noivado. E Jennifer Parker não era apenas uma secretária. Ela era a substituição que Patrícia havia escolhido cuidadosamente para mim. Os almoços de networking entre Tyler e Jennifer se tornaram frequentes. 1 vez por semana virou 2 vezes. 2 vezes virou 3. Tyler sempre tinha explicações perfeitamente razoáveis. Ela precisa conhecer os clientes principais da firma, ele dizia. Papai pediu que eu a treinasse nos procedimentos corporativos. É parte do trabalho dela, amor. Mas algo tinha mudado em Tyler. Ele chegava em casa mais tarde, verificava o celular com mais frequência, sorria para a tela de formas que me faziam sentir um aperto no peito. Quando eu perguntava com quem estava falando, a resposta era sempre vaga. Só trabalho, você sabe como é. 1 mês antes do casamento, Patrícia começou a fazer comentários estranhos durante nossos encontros de planejamento. Você sabe, Amanda, o casamento é um compromisso sério, ela disse enquanto revisávamos o menu pela 10ª vez. Nem todo mundo está preparado para as responsabilidades que vêm com ser uma esposa Morrison. Eu estou preparada, respondi, forçando confiança na voz. Você acha que está, ela corrigiu, tomando um gole de seu vinho branco. Mas ser esposa de um advogado corporativo bem-sucedido exige certas qualidades, sofisticação, conexões sociais, a habilidade de circular em certos ambientes. Cada palavra era uma faca. Ela estava dizendo, sem dizer diretamente, que eu não tinha essas qualidades. Tyler me ama do jeito que eu sou, eu disse, minha voz tremendo levemente. Claro que ama, Patrícia respondeu, mas o tom sugeriu o contrário. Por enquanto. Mas o amor jovem às vezes é imaturo, baseado em emoção em vez de compatibilidade real. Levantei da cadeira. Com licença, preciso usar o banheiro. No banheiro do restaurante, olhei para o meu reflexo no espelho. Eu parecia cansada, tinha olheiras que não conseguia disfarçar com maquiagem. Havia perdido peso com o estresse dos preparativos do casamento. Será que Patrícia estava certa? Será que eu não era suficiente para Tyler? Quando voltei para a mesa, Patrícia estava ao telefone. Desligou rapidamente quando me viu. Tudo bem, querida? Ela perguntou, mas seus olhos diziam que ela sabia exatamente como eu estava me sentindo. 2 semanas antes do casamento, aconteceu algo que mudou tudo.
Eu tinha ido ao escritório de Gregory para deixar uns documentos que Tyler havia esquecido em casa. Era meio-dia, horário de almoço. A recepção estava vazia. Caminhei pelos corredores até a sala de Tyler e encontrei a porta entreaberta. Estava prestes a entrar quando ouvi vozes. Tyler e Jennifer. Você não pode fazer isso comigo. A voz de Jennifer soava chorosa, dramática. Jennifer, eu nunca pedi para você fazer isso. Tyler respondeu, mas sua voz soava conflituada, não firme. Mas você disse que tinha dúvidas. Você disse que se sentia preso, que a sua mãe tinha razão sobre Amanda não ser adequada para sua vida. Eu estava confuso. Mas eu amo a Amanda. Vou me casar com ela daqui a 2 semanas. Você não ama ela, Jennifer chorou. Você ama a ideia dela, a garota simples, autêntica, diferente do seu mundo, mas a sua mãe está certa. Quando a novidade passar, você vai ver que precisa de alguém que entenda a sua vida, alguém como eu. Jennifer, eu te amo, Tyler. Eu realmente te amo. Ouvi passos se aproximando da porta. Entrei em pânico e corri para o banheiro do final do corredor. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Tyler havia tido dúvidas sobre mim, havia discutido essas dúvidas com Jennifer, e sua mãe estava envolvida nisso de alguma forma. Fiquei naquele banheiro por 15 minutos, tentando processar o que havia escutado, tentando decidir o que fazer. Confrontar Tyler? Cancelar o casamento? Conversar com a Patrícia? Quando finalmente saí, o corredor estava vazio. Deixei os documentos na recepção e saí do escritório sem falar com ninguém. Naquela noite, Tyler chegou em casa normal, como se nada tivesse acontecido. Como foi seu dia? Eu perguntei. Interessante, eu respondi, estudando o seu rosto. E o seu? Corrido, reuniões o dia inteiro. Ele nem mencionou Jennifer. Decidi não confrontá-lo ainda. Precisava entender melhor o que estava acontecendo. Precisava de mais informações. Comecei a prestar mais atenção. Notei que Tyler e Jennifer se seguiam no Instagram. Vi fotos dela em lugares que Tyler havia mencionado como reuniões de trabalho. Um café boutique no Pearl District, um restaurante japonês exclusivo, a galeria de arte onde Tyler disse que tinha ido sozinho para limpar a cabeça. Ela estava lá, em todos esses lugares, e ele havia mentido sobre estar sozinho. Uma semana antes do casamento, recebi uma mensagem anônima no meu Instagram. Era uma foto de Tyler e Jennifer em um bar, sentados muito próximos, ela rindo de algo que ele estava dizendo. A legenda dizia apenas: "Você merece saber a verdade." Meu primeiro instinto foi ligar para Tyler e exigir explicações, mas algo me fez parar. Uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente minha intuição, disse: "Documenta tudo primeiro." Comecei a tirar screenshots de todas as interações deles nas redes sociais. Salvei a foto anônima. Comecei a anotar em um caderno todas as vezes que Tyler mencionava estar em um lugar, mas Jennifer postava fotos do mesmo lugar no mesmo horário. 3 dias antes do casamento, Patricia me ligou. "Amanda, querida, podemos conversar? Só nós duas. É importante." Meu estômago afundou. "Claro. Quando?" "Amanhã de manhã. Venha para minha casa. Digamos, 10 horas." Concordei, apesar de cada fibra do meu ser gritar para não ir. Na manhã seguinte, dirigi até a mansão dos Morrison com um pressentimento terrível. Patricia me recebeu com um sorriso triste, quase compassivo. De alguma forma, isso era pior do que a sua frieza habitual. "Entre, querida. Fiz café fresco." Sentamos na sala de estar, aquela mesma sala onde havia me sentido tão desconfortável no nosso primeiro encontro. Patricia serviu café em xícaras de porcelana delicada. "Amanda, eu realmente não queria ter essa conversa." Ela começou, e pela primeira vez desde que a conheci parecia quase humana. "Mas seria cruel deixar você descobrir depois." "Descobrir o quê?" Ela suspirou profundamente. "Tyler veio me procurar ontem à noite. Ele estava muito perturbado, muito conflituado." Ela fez uma pausa dramática. "Ele não quer mais se casar com você." As palavras atingiram como um soco no estômago. Mesmo sabendo que algo estava errado, ouvir isso em voz alta foi devastador.
Isso não é verdade, consegui dizer. Tyler me ama. Ele ama a ideia de você. Patricia ecoou exatamente as palavras que Jennifer havia dito. Mas ele percebeu que vocês são incompatíveis, vêm de mundos muito diferentes, querem coisas diferentes da vida. Se ele se sente assim, por que ele não está me dizendo pessoalmente? Porque ele é covarde. Patricia disse com sinceridade brutal. Meu filho é muitas coisas maravilhosas, mas ele tem dificuldade com confronto. Pediu que eu conversasse com você primeiro. Eu não acredito nisso, eu disse, levantando. Vou falar com ele agora. Amanda, espera. Patricia segurou meu braço. Tem mais. Tyler se apaixonou por outra pessoa. Mesmo esperando isso, ouvir foi como receber um tiro. Jennifer, sussurrei. Patricia não parecia surpresa que eu soubesse o nome dela. Sim, Jennifer. Eles têm muito mais em comum. Ela entende o mundo dele, as expectativas da família dele. Ela pode ser a parceira que ele realmente precisa. Você planejou isso, eu disse, a realização atingindo como um raio. Você trouxe Jennifer para cá. Você incentivou os encontros deles. Você plantou dúvidas na cabeça do Tyler sobre mim. Patricia não negou. Apenas me olhou com aqueles olhos frios. Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho de cometer um erro que ele lamentaria para o resto da vida. Você não serve para esta família, Amanda. Nunca serviu. Tyler vai me contar isso pessoalmente, eu disse, minha voz tremendo de raiva e dor. Ele vai ter que olhar nos meus olhos e terminar comigo. Claro que vai. Patricia concordou facilmente demais. Na verdade, ele está vindo para cá em 1 hora. Você pode esperar se quiser. Mas, Amanda, ela fez uma pausa. Seria mais digno para você simplesmente ir embora agora, poupar a humilhação. Saí daquela casa correndo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentei no meu carro e liguei para Tyler imediatamente. Foi direto para a caixa de postal. Liguei de novo. Caixa de postal. De novo. Caixa de postal. Ele estava me evitando. Dirigi para o apartamento que compartilhávamos, aquele apartamento pequeno, mas aconchegante, onde tínhamos construído nossa vida juntos. Quando cheguei, percebi que algo estava diferente. A porta estava destrancada. Entrei lentamente. A sala estava exatamente como eu havia deixado pela manhã, mas quando cheguei no quarto, meu coração parou. As roupas de Tyler estavam sumidas. As gavetas dele estavam vazias. Os produtos de higiene pessoal não estavam mais no banheiro. Até a foto de nós dois que ficava na mesa de cabeceira tinha sumido. Em cima da cama, perfeitamente centralizado, estava um envelope branco. Com mãos trêmulas, abri. Dentro, havia uma carta escrita à mão com a letra de Tyler. Amanda, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Você é uma pessoa incrível, mas eu percebi que não posso fazer isso. Não posso me casar com você. Seria injusto com os dois. Nós queremos coisas diferentes, viemos de mundos diferentes. Minha mãe estava certa sobre isso desde o começo. Eu só estava cego demais para ver. Espero que você possa me perdoar eventualmente. As suas coisas estão empacotadas na sala. Eu já mudei minhas coisas para fora. Acho melhor não nos vermos por um tempo. Tyler. Foi só quando eu terminei de ler que percebi. Minhas mãos foram instantâneas para a barriga. Eu estava grávida de 5 semanas. Tinha descoberto 3 dias antes e estava planejando contar para o Tyler no dia do casamento, como uma surpresa especial. Agora eu estava sozinha, abandonada, com um bebê a caminho. E Tyler não fazia ideia. Passei os 3 dias seguintes em um estado de choque absoluto. Não conseguia comer, mal conseguia dormir. Só ficava sentada naquele apartamento vazio, olhando para as malas que o Tyler havia preparado com minhas coisas, como se eu fosse um problema a ser removido da vida dele. Meus pais vieram imediatamente quando eu liguei para eles chorando. Minha mãe me abraçou enquanto eu desmoronava completamente nos braços dela. Como ele pode fazer isso? Eu soluçava. Como ele pode simplesmente ir embora 3 dias depois do casamento? Alguns homens são covardes, mas você é forte, Amanda. Você vai superar isso, meu pai disse, com voz carregada de raiva contida. Eles não sabiam sobre a minha gravidez ainda.
Eu não conseguia dizer as palavras em voz alta. Era como se falar sobre isso tornasse tudo ainda mais real, ainda mais desesperador. No dia que deveria ter sido meu casamento, acordei para 53 mensagens de convidados confusos, perguntando o que havia acontecido. Tyler não tinha avisado ninguém, nem mesmo tinha cancelado o local. Deixou que eu descobrisse, sozinha, que eu teria que lidar com a humilhação pública de cancelar um casamento de 400 pessoas. Kathleen, a wedding planner, foi fria e profissional quando liguei. Que situação desafortunada, ela disse, sua voz sem emoção. Infelizmente, nenhum dos depósitos é reembolsável. A senhora Morrison já foi notificada sobre o cancelamento. Espera, Patrícia já sabia? Ela me ligou há 3 dias para avisar que o evento não aconteceria mais, Kathleen explicou. Pediu que eu não contatasse você diretamente. Disse que você precisava de espaço. Patrícia sabia há 3 dias. Ela sabia quando me ligou para aquela conversa na casa dela. Ela sabia quando me viu chorar. E não disse nada sobre já ter cancelado o casamento. Deixou que eu descobrisse sozinha, maximizando minha humilhação. 2 semanas depois do dia do casamento cancelado, eu ainda estava vivendo num hotel barato. Não conseguia voltar para aquele apartamento cheio de memórias. Meus pais haviam voltado para Seattle, mas ligavam todos os dias para verificar como eu estava. Filha, você precisa comer algo, minha mãe implorava pelo telefone. Você precisa cuidar de si mesma. Era hora de contar a verdade. Mãe, eu tô grávida. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Há quanto tempo você sabe? Ela finalmente perguntou. Descobri alguns dias antes de Tyler me deixar. Eu ia contar para ele no dia do casamento. Minha mãe começou a chorar. Oh, minha querida, você já decidiu o que vai fazer? Vou ter esse bebê, respondi sem hesitação. Mas não vou contar para Tyler, não ainda. Talvez nunca. Amanda, ele é o pai, ele tem direito de saber. Ele desistiu de todos os direitos quando me abandonou, respondi, amargura tingindo cada palavra. Ele fez uma escolha. Agora eu vou fazer a minha. Na 3ª semana, forcei-me a voltar para o trabalho. Precisava de dinheiro, precisava de distração, precisava fingir que minha vida não havia implodido completamente. Foi durante um projeto freelance para uma startup local que recebi uma notificação no meu telefone, Instagram. Tyler Morrison marcou você em uma foto. Meu coração parou. Com mãos trêmulas, abri o aplicativo. Era a foto dele e Jennifer. Eles estavam em algum restaurante elegante, vestidos formalmente. Jennifer usava um vestido vermelho, deslumbrante. Tyler estava interno. Eles estavam sorrindo, olhando um para o outro da forma como ele costumava olhar para mim. A legenda dizia, quando você sabe, você sabe. #novos começos, #felicidade. Postado há 3 semanas, exatamente no dia que deveria ter sido nosso casamento. Rolei os comentários. Havia centenas. A maioria de pessoas que eu não conhecia, parabenizando o casal lindo. Mas alguns eram de pessoas que tinham sido convidadas para o nosso casamento. Espera, você não ia casar com outra pessoa? O coração quer o que quer, Tyler havia respondido. Às vezes as coisas acontecem por um motivo. Senti bile subir na minha garganta. Ele estava romantizando o nosso término, transformando meu abandono em algum tipo de história de amor destinado. Continuei rolando. Havia mais fotos. Deles em um jogo dos Portland Trail Blazers, deles em uma vinícola, deles na casa de Patrícia, com ela entre os dois, sorrindo orgulhosamente. Uma foto em particular me fez pausar. Era de 4 semanas atrás. Tyler, Jennifer e Patrícia em um jantar fancy. A legenda de Patrícia dizia: tão grata por ter a pessoa certa finalmente na vida do meu filho. Algumas coisas valem a pena esperar. 4 semanas atrás. 1 semana antes de Tyler me deixar. Patrícia já estava publicamente celebrando Jennifer como a nora que ela realmente queria, enquanto eu estava ainda planejando meu casamento, sem fazer ideia de que estava sendo substituída. A raiva que senti naquele momento foi diferente daquilo que eu já tinha experimentado. Não era só dor ou tristeza, era uma fúria ardente, uma necessidade de justiça. Abri meu laptop e comecei a fazer algo que deveria ter feito semanas atrás. Comecei a investigar.
Pesquisei Jennifer Parker. A presença online dela era cuidadosamente curada, mas havia brechas. Posts antigos, fotos marcadas, comentários em grupos privados que não eram tão privados assim. Descobri que Jennifer não tinha vindo de Boston recentemente, como Patrícia havia dito. Ela estava em Portland há 6 meses. 6 meses! 3 meses antes de eu sequer conhecer ela. Cavei mais fundo. Encontrei o artigo de um blog social de Portland, daqueles que cobrem eventos de caridade da elite local. Havia uma foto de um gala beneficente de 9 meses atrás. E lá estava ela, Jennifer Parker, identificada como consultora de relações públicas, conversando animadamente com Patricia Morrison. 9 meses atrás. Meses antes de eu e Tyler termos ficado noivos. Patricia conhecia Jennifer antes do nosso noivado, muito antes. Continuei pesquisando, obcecada agora. Encontrei o LinkedIn de Jennifer. O emprego anterior dela não era em Boston. Era numa firma de consultoria em São Francisco. E ela não tinha se mudado para Portland para trabalhar no escritório de Gregory Morrison. Ela tinha se mudado 3 meses antes de ser contratada. Isso não era coincidência, isso era planejamento. Liguei para uma amiga que trabalhava em RH corporativo. Sara, preciso de um favor. Você consegue descobrir quando alguém foi oficialmente contratado por uma empresa? Depende. Por quê? Porque eu acho que eu estou sendo enganada sobre quando uma pessoa começou a trabalhar num lugar. Isso é meio antiético, Amanda. Por favor, eu realmente preciso saber. Ela acordou relutantemente. 3 horas depois, tinha minha resposta. Jennifer Parker havia sido oficialmente contratada pelo escritório Morrison & Associates apenas 2 semanas antes de eu conhecer ela. Mas ela havia sido consultora independente para eles por 6 meses antes. 6 meses. O período exato em que Tyler e eu ficamos noivos e começamos a planejar o casamento. Patrícia havia plantado Jennifer na vida de Tyler desde o momento em que percebeu que ele ia me pedir em casamento. Ela não estava apenas sabotando nosso relacionamento. Ela estava preparando minha substituição. Naquela noite, sentei na cama do hotel com o meu laptop aberto, olhando para todas as evidências que havia coletado. Fotos, datas, cronogramas, mentiras. Foi então que tomei uma decisão. Não ia apenas aceitar o que havia acontecido comigo. Não ia deixar Patricia Morrison e seu filho covarde destruírem minha vida sem consequências. Eu ia me vingar, mas não de forma impulsiva ou emocional. Ia ser estratégica, calculada, perfeita. Peguei meu telefone e abri o aplicativo de gravação de voz. Verifiquei se estava funcionando corretamente. Então comecei a fazer uma lista. Lista de pessoas que eu precisava contatar. Evidências que precisava coletar, conversas que precisava ter. Tudo documentado, tudo gravado. Se Patricia Morrison achava que poderia me esmagar sem resistência, ela estava terrivelmente enganada. Eu era designer gráfica, sabia como criar narrativas visuais, sabia como contar histórias que ressoavam com as pessoas. E agora ia usar essas habilidades para expor a verdade sobre o que essa família tinha feito comigo. Mas primeiro, precisava de mais informações. Precisava entender completamente o plano deles. E para isso, precisava fazer algo arriscado. Precisava confrontar Patricia Morrison pessoalmente. Mas desta vez, com meu telefone gravando cada palavra. Respirei fundo e disquei o número dela. Ela atendeu no 3º toque. Amanda? Ela disse, sua voz falsa de surpresa. Que inesperado! Como você está? Precisamos conversar, Patrícia, pessoalmente. Não sei se isso é uma boa ideia, querida. Tyler foi muito claro sobre... Não é sobre Tyler, interrompi. É sobre você, sobre as coisas que você fez e sobre o que eu descobri. Houve um silêncio longo. Podia quase ouvir os cálculos acontecendo na cabeça dela. Está bem, ela finalmente disse. Amanhã, minha casa, 2 horas. Venha sozinha. Vou estar lá, respondi e desliguei. Verifiquei meu gravador de voz novamente.
Depois fiz backup de todos os arquivos e evidências que havia coletado em 3 lugares diferentes: Google Drive, um HD externo, e-mail para mim mesma. Se algo acontecesse comigo, se Patricia Morrison tentasse me ameaçar ou pior, outras pessoas teriam acesso à verdade. Naquela noite mal dormi, mas não era de medo, era de antecipação. Amanhã, Patricia Morrison ia descobrir que havia subestimado completamente a mulher que tinha tentado destruir. E essa seria a sua maior e último erro. Cheguei à mansão dos Morrison exatamente às 2 horas. Meu telefone estava no bolso da minha jaqueta, já gravando. Havia testado 3 vezes antes de sair do hotel para garantir que o áudio ficaria claro mesmo estando no bolso. Patricia abriu a porta usando um conjunto de alfaiataria bege impecável. Seus cabelos loiros estavam presos num coque elegante. Ela parecia completamente tranquila, como se estivesse recebendo alguém para um chá da tarde. Amanda, entre. Ela abrindo o caminho. Posso oferecer algo para beber? Chá? Água? Não, obrigada, não vou demorar muito. Sentamos na mesma sala onde ela me disse que Tyler não queria mais se casar comigo. O sol da tarde entrava pelas janelas enormes, iluminando o espaço de uma forma quase irônica, considerando a escuridão da conversa que estávamos prestes a ter. Então, Patricia disse, cruzando as pernas elegantemente, o que é tão importante que não poderia ser discutido por telefone? Jennifer Parker. Você a conhecia muito antes de me apresentar a ela, não é? Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dela. Surpresa, talvez, mas ela se recuperou rapidamente. Não sei do que você está falando. Eu tenho fotos suas com ela de 9 meses atrás. Um evento de caridade no Sentinel Hotel. Vocês duas conversando muito animadamente. Isso foi 3 meses antes de você me dizer que ela era a nova secretária do Gregory. Patricia não respondeu imediatamente. Tomou um gole do seu chá com movimentos lentos e deliberados. Eu conheço muitas pessoas em Portland. Participo de muitos eventos. Não posso me lembrar de cada pessoa com quem converso. Que conveniente. E também é conveniente que Jennifer Parker tenha sido contratada oficialmente apenas 2 semanas antes de eu conhecê-la, mas havia sido consultora da firma por 6 meses, exatamente o período em que Tyler e eu ficamos noivos e começamos a planejar o casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patricia me olhou com aqueles olhos frios que eu conhecia tão bem, mas desta vez havia algo mais. Havia cálculo. Ela estava avaliando o quanto eu sabia e o quanto era especulação. Você tem uma imaginação fértil. Eu entendo que esteja magoada com o término, mas criar teorias conspiratórias sobre mim não vai trazer Tyler de volta. Eu não quero Tyler de volta. E pela primeira vez desde que entrei naquela casa, vi genuína surpresa no rosto dela. Qual é tão abrito a Brix? Quero a verdade. Quero que você admita o que você fez. E o que exatamente você acha que eu fiz? Você planejou isso desde o início, desde o dia que Tyler anunciou nosso noivado. Você nunca me aceitou, nunca achou que eu era boa o suficiente. Então você encontrou Jennifer Parker, alguém que você considerava adequada, e sistematicamente destruiu meu relacionamento enquanto construía um novo para o seu filho. Patricia colocou a xícara de chá na mesa com um pequeno ruído. E mesmo que isso fosse verdade, o que você pretende fazer com essa teoria? Expor você, respondi simplesmente. Contar para todo mundo o que você é realmente. Não a filântropa elegante que todos pensam conhecer, mas uma mulher manipuladora que controla a vida do filho adulto como se fosse uma marionete. Foi então que Patricia Morrison finalmente deixou sua máscara cair completamente. Ela riu. Uma risada curta, dura, sem humor. Você pode tentar, ela disse tranquilamente. Mas no meu mundo, amiga, você não existe. Expor eu? Para quem exatamente? Para a sociedade de Portland, que me conhece há 30 anos? Para os juízes, advogados, empresários que jogam golfe com o meu marido? Para as organizações beneficentes onde eu sou membro do conselho?
Ela se levantou e começou a caminhar pela sala. Você acha que alguém vai acreditar em você, Amanda? Uma designer gráfica freelancer, sem conexões, sem família influente, sem credibilidade nesta cidade, contra mim? A verdade não precisa de credibilidade social, respondi, tentando manter minha voz firme. A verdade? Patrícia repetiu, como se a palavra fosse engraçada. Você quer saber a verdade? A verdade é que sim, eu planejei tudo. Sim, eu conheci Jennifer há 1 ano em um evento corporativo e imediatamente vi que ela seria perfeita para o Tyler. Educada, sofisticada, de uma boa família de Boston, tudo que você não é. Cada palavra era dita com um veneno casual, como se ela estivesse comentando sobre o clima. Quando Tyler anunciou que ia se casar com você, eu soube que tinha que agir rapidamente. Então contratei Jennifer como consultora. Posicionei-a estrategicamente na vida dele. Criei oportunidades para eles passarem tempo juntos, sozinhos. Você manipulou seu próprio filho, eu disse, sentindo náusea. Eu salvei meu filho de cometer o maior erro da vida dele, ela corrigiu. Tyler é brilhante, mas emocionalmente imaturo. Ele se apaixonou pela ideia romântica de você, a garota de fora, autêntica, diferente do mundo dele. Mas esses romances nunca duram, Amanda. Eventualmente a realidade se impõe. Então você decidiu acelerar esse processo? Eu facilitei o inevitável, Patrícia disse, voltando a se sentar. E fiz um favor para todos. Tyler está muito mais feliz agora com Jennifer. Eles vão se casar em 6 meses, você sabia? Vão ter uma vida linda, filhos lindos, tudo o que ele merece. A menção de casamento foi como um soco. 6 meses. Eles já estavam planejando o casamento? E você acha que Jennifer realmente ama ele? Ou ela é só outra peça no seu jogo? Jennifer é inteligente o suficiente para saber o que é bom para ela. E Tyler a ama, ou pelo menos ama o suficiente. Amor maduro é sobre compatibilidade, não paixão desenfreada. Você é doente. Eu sou prática, ela corrigiu, e protetora. Sou mãe. É meu trabalho garantir que meu filho tenha a melhor vida possível. Se isso significa remover obstáculos inadequados do caminho dele, então é isso que eu faço. Obstáculos inadequados. Era assim que ela me via. Tyler tem direito de fazer as suas próprias escolhas, argumentei. Tyler fez as escolhas dele. Ele escolheu Jennifer, escolheu a carreira, escolheu a vida quer dizer, que ele sempre quis. O deslize foi revelador. Ela nem percebia mais onde terminavam os desejos dela e começavam os de Tyler. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Perguntei, sentindo lágrimas começarem a se formar. Não é que você me odiava, é que você nem me conhecia o suficiente para me odiar. Você apenas decidiu que eu não era boa o suficiente, baseada em o quê? Meu trabalho? Minha família? Minha conta bancária? Baseada em tudo isso, Patrícia respondeu sem hesitação. Você não entende, Amanda. Não é pessoal. Você parece ser uma boa pessoa, mas você não é a pessoa certa para o meu filho. E eu sempre faço o que é melhor para o Tyler. Mesmo que isso signifique destruir outra pessoa no processo? Sacrifícios são necessários, ela disse friamente. E honestamente você deveria me agradecer. Poupei você de anos em um casamento que eventualmente falharia. Poupei você da humilhação de ser divorciada quando Tyler finalmente percebesse que vocês são incompatíveis. Foi nesse momento que eu decidi jogar minha última carta. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. O quê? Estou grávida de Tyler. Descobri dias antes dele me deixar. Eu ia contar para ele no dia do casamento. Vi várias emoções passarem pelo rosto de Patrícia. Choque, raiva e, de então, algo que me gelou até os ossos. Cálculo. Quanto você quer? Ela finalmente perguntou. Desculpa? Quanto você quer para ir embora? Para não contar para o Tyler sobre essa gravidez? Para desaparecer da vida dele completamente? Não acredito no que estava ouvindo. Você está tentando me subornar para abandonar meu filho? Estou oferecendo uma solução prática para uma situação complicada, Patrícia disse, com a voz voltando àquele tom de negócios frio. Você claramente não está preparada financeiramente para criar uma criança sozinha. Eu posso ajudar com isso, generosamente.
Em troca, você assina documentos renunciando qualquer direito de paternidade de Tyler, nunca mais o contata e desaparece. Você é monstruosa. Eu sou realista, ela corrigiu. E pense nisso, Amanda. Com dinheiro suficiente, você poderia criar seu filho confortavelmente, sem a complicação de Tyler na equação, sem batalhas judiciais por custódia, sem ter que ver ele feliz com Jennifer enquanto você luta sozinha. E o Tyler nunca ia saber que tem um filho? Tyler vai ter filhos, Patrícia disse, com Jennifer. Filhos que serão criados adequadamente, na família certa, com as oportunidades certas. Esse bebê que você carrega seria apenas uma complicação. Levantei da cadeira, tremendo de raiva. Eu nunca aceitaria seu dinheiro sujo. E pode ter certeza que o Tyler vai saber desse bebê. Mas não agora. Mas eventualmente... Se você contar para ele, vou tornar sua vida um inferno, Patrícia disse, e toda a pretensão de civilidade tinha desaparecido da voz dela. Vou usar cada contato, cada recurso, cada influência que eu tenho para destruir você, seu trabalho, sua reputação, sua credibilidade. Vou fazer você parecer uma louca obcecada que está tentando prender o Tyler com uma gravidez falsa. Não é falsa. Prove, ela desafiou. Prove para um tribunal que o bebê é dele. Espere, você vai precisar que Tyler faça um teste de DNA. E boa sorte conseguindo isso quando ele estiver convencido de que você é uma mentirosa manipuladora. Você já pensou em tudo, não é? Sempre penso em tudo, Patrícia respondeu. É por isso que sempre ganho. Caminhei até a porta, mas me virei antes de sair. Você pode pensar que ganhou, Patrícia, mas esse jogo ainda não acabou, e quando acabar, todos vão saber quem você realmente é. Ameaças vazias de uma mulher desesperada, ela disse, tomando outro gole de chá como se nossa conversa tivesse sido apenas um inconveniente menor no dia dela. Saí daquela casa com o coração batendo descontroladamente, mas não de medo ou desespero, de determinação. Sentei no meu carro e verifiquei a gravação no meu telefone. Clara, perfeita. Cada palavra que Patrícia havia dito estava documentada. Ela havia confessado tudo: o planejamento, a manipulação, a tentativa de suborno, as ameaças. Copiei o arquivo imediatamente para minha nuvem, para um HD externo que guardava no carro e enviei por e-mail para mim mesma com 3 endereços diferentes. Patrícia Morrison achava que tinha vencido. Achava que eu era apenas um obstáculo temporário que ela havia removido com sucesso do caminho do filho. Mas ela havia cometido um erro crucial. Ela havia subestimado a mulher grávida, ferida e furiosa que ela tinha criado. E agora eu tinha todas as ferramentas que precisava para minha vingança. A guerra estava apenas começando. Nos dias seguintes à confrontação com Patrícia, vivia em um estado de hipervigilância. Cada notificação no celular me fazia pular. Cada carro que passava na rua me deixava nervosa. Eu sabia que Patrícia não ia ficar parada depois das minhas ameaças. Ela ia agir. A questão era quando e como. Mudei de hotel. Usei dinheiro que não tinha para pagar uma semana em um lugar diferente usando apenas o nome da minha mãe na reserva. Paranoico? Talvez, mas Patrícia tinha conexões em toda Portland. Se ela quisesse me encontrar, provavelmente conseguiria, mas eu não ia facilitar. Sentada no novo quarto de hotel, ouvi a gravação da nossa conversa pela 20ª vez. Cada palavra de Patrícia era mais incriminadora que a anterior. Mas eu precisava ser estratégica sobre como usar isso. Não podia simplesmente postar online e esperar que as pessoas acreditassem. Precisava de contexto, precisava de mais evidências, precisava de um plano perfeito. Abri meu laptop e comecei a criar uma linha do tempo detalhada de tudo o que havia acontecido. Cada encontro com Patrícia, cada comentário venenoso, cada coincidência que agora eu via como manipulação calculada. Ao lado de cada evento, coloquei as evidências que tinha: fotos, mensagens, datas, testemunhas potenciais. A linha do tempo pintava um quadro claro. Patrícia Morrison havia orquestrado sistematicamente a destruição do meu relacionamento ao longo de meses.
e ela havia feito isso com uma precisão de alguém que praticava a manipulação como uma forma de arte. Mas evidências sozinhas não eram suficientes. Precisava entender melhor quem era Patricia Morrison aos olhos da sociedade de Portland. Qual era a sua reputação? Quais eram seus pontos vulneráveis? Onde estava a sua armadura social mais fraca? Passei os próximos 3 dias pesquisando obsessivamente. Li cada artigo de jornal que mencionava Patricia Morrison nos últimos 10 anos. Artigos sobre eventos de caridade, galas beneficentes, doações para hospitais. Ela era retratada como uma filantropa modelo, uma pilares da comunidade, uma mãe dedicada. A hipocrisia me deixava nauseada. Encontrei um padrão interessante. Patricia estava particularmente envolvida com uma organização sem fins lucrativos chamada Mulheres Empoderando Mulheres Portland. Era uma ONG que ajudava mulheres de baixa renda a conseguir treinamento profissional e oportunidades de emprego. Patricia era membro do conselho diretor há 5 anos. A ironia era rica. Uma mulher que havia se dedicado a destruir outra mulher estava publicamente defendendo o empoderamento feminino. Mas havia algo mais. Cavando mais fundo no site da organização, encontrei que eles tinham um código de ética rigoroso para membros do conselho. Conduta pessoal irrepreensível, integridade em todas as interações, compromisso com a elevação de outras mulheres, não destruição. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Liguei para minha amiga Melissa, que trabalhava como jornalista investigativo para um site de notícias independente em Portland. Mel, preciso da sua ajuda com algo delicado. Isso soa ominoso, ela respondeu, mas conseguia ouvir o interesse na voz dela. Melissa adorava uma boa história. Do que se trata? Hipoteticamente, se alguém tivesse evidências de que uma figura pública respeitada estava fazendo coisas muito diferentes do que prega publicamente, isso seria uma história interessante? Depende de quão respeitada é a figura e quão hipócrita é o comportamento, e de quão sólidas são as evidências. Muito respeitada, extremamente hipócrita, e as evidências são gravações de áudio de confissões diretas. Houve um silêncio do outro lado. Amanda, o que você está tramando? Contei tudo para ela, cada detalhe. O planejamento de Patricia, a manipulação de Tyler, a tentativa de suborno, as ameaças, tudo. Quando terminei, Melissa ficou em silêncio por um longo momento. Isso é grande, Amanda, mas você precisa estar absolutamente certa de que quer fazer isso. Expor alguém como Patricia Morrison vai ter consequências. Para você também. Eu sei, mas ela não pode simplesmente destruir vidas de pessoas sem nenhuma consequência. E se eu não fizer nada, ela vai fazer isso com outra pessoa, eventualmente. Me envie as gravações, Melissa disse. Deixa eu ouvir e ver se temos uma história aqui. Mas, Amanda, seja cuidadosa. Mulheres como Patricia Morrison não caem facilmente. Enviei os arquivos para ela através de um serviço criptografado. Então, esperei. Enquanto isso, havia outra coisa que eu precisava fazer, algo que vinha adiando porque era aterrorizante. Precisava contar para o Tyler sobre a gravidez. Não porque eu quisesse ele de volta, não porque achasse que ele merecia saber, mas porque, legalmente e moralmente, ele tinha direito à informação. E se isso eventualmente fosse para tribunal, eu precisava provar que havia tentado informado de boa fé. Escrevi e reescrevi a mensagem cerca de 50 vezes. Como você diz para alguém que te abandonou que está carregando o filho dele? Finalmente mantive simples e direto. Tyler, precisamos conversar. É urgente e importante. Não é sobre reconciliação. É sobre algo que você precisa saber. Por favor, me encontre. Só uma vez. Meia hora do seu tempo. É tudo o que peço. Enviei antes que pudesse mudar de ideia novamente. A resposta veio 3 horas depois. Amanda, eu pedi espaço. Isso não é justo. Seja lá o que for, pode me dizer por mensagem. Respirei fundo e digitei. Estou grávida. É seu. Precisamos conversar pessoalmente sobre isso. Desta vez a resposta foi imediata. Meu telefone tocou.
Tyler estava ligando. Atendi com mãos trêmulas. Isso é algum tipo de truque? Foram as primeiras palavras dele. Não, como você está? Ou, você tem certeza? Mas a acusação. Exatamente como Patrícia havia previsto. Não é truque, Tyler. Estou grávida de 2 meses. Descobri dias antes de você me deixar. E você não achou importante me contar antes? A audácia da pergunta me deixou sem palavras por um segundo. Você me deixou 3 dias antes do nosso casamento, Tyler. Empacotou minhas coisas e desapareceu. Quando exatamente eu deveria ter contado? Entre você me abandonar e você bloquear meu número? Eu não bloqueei seu número. Você nunca atendeu minhas ligações nos dias seguintes. Silêncio, porque ele sabia que era verdade. Como eu sei que é meu? Ele finalmente perguntou, e essas palavras doeram mais do que eu esperava. Porque eu nunca estive com ninguém além de você, Tyler. Você sabe disso. Estávamos juntos há 4 anos. Morávamos juntos. As pessoas mentem. Eu não estou mentindo, mas se você quer um teste de paternidade, podemos fazer quando o bebê nascer. Minha mãe vai querer fazer um teste. Ele disse, e até por telefone conseguia ouvir a influência dela em cada palavra. Claro que vai, respondi, incapaz de esconder a amargura. Sua mãe sempre quer muito sobre nossas vidas, não é? Não fala da minha mãe assim. Por quê? Porque ela não gosta de ser criticada pela forma como manipula você como uma marionete? Eu não vou ter essa conversa com você. Se você está realmente grávida, mande os documentos médicos. Faremos um teste de DNA quando o bebê nascer. Até lá, não me contate. Tyler, esse é o seu filho! Ele desligou. Fiquei sentada ali, olhando para o telefone na minha mão, processando o que havia acabado de acontecer. O homem que eu amava, que havia me pedido em casamento, que havia prometido passar a vida inteira comigo, nem sequer acreditou quando disse que estava grávida do filho dele. Patrícia havia feito um trabalho perfeito envenenando-o contra mim. Meu telefone tocou, novamente. Era Melissa. Amanda, ouvi as gravações. Isso é ouro jornalístico, mas também é incrivelmente delicado. Patrícia Morrison não é apenas rica e conectada, ela é intocável nessa cidade. Expor ela vai requerer mais do que gravações, vai requerer contexto, corroboração, outras vozes. Que tipo de outras vozes? Outras pessoas que ela machucou, outros padrões de comportamento. Isso não pode parecer apenas uma ex-nora amargurada tentando se vingar, precisa ser maior que isso. Como eu encontro essas outras pessoas? Deixa eu fazer algumas ligações. Tenho contatos em círculos sociais em Portland. Se Patrícia tem um padrão de comportamento controlador ou abusivo, outras pessoas vão saber sobre isso. Nos dias seguintes, Melissa trabalhou suas conexões enquanto eu continuava construindo meu caso. Pesquisei mais sobre Jennifer Parker, tentando entender quem ela realmente era nessa história, vítima ou cúmplice. Encontrei algo interessante. Jennifer havia sido noiva antes. 3 anos atrás em Boston, noiva de um homem chamado Marcus Chen, filho de uma família rica de empresários. O noivado havia terminado abruptamente 6 meses antes do casamento planejado. Cavei mais. Encontrei um artigo antigo de um blog social de Boston. Marcus Chen havia se casado rapidamente depois com uma mulher chamada Elizabeth Whitmore, filha de um senador. A mesma Elizabeth que havia sido amiga de infância de Marcus. O padrão era familiar demais. Consegui o e-mail de Marcus através do LinkedIn e enviei uma mensagem cuidadosamente elaborada. Senhor Chen, meu nome é Amanda Richardson. Sei que isso vai parecer estranho, mas acredito que eu e você passamos por experiências semelhantes envolvendo Jennifer Parker. Gostaria de conversar se você estiver disposto. A resposta veio no dia seguinte. Finalmente! Eu esperava que alguém entrasse em contato eventualmente. Jennifer tem um padrão, e eu tenho muito a contar. Marcamos uma videochamada para aquela noite. Marcus Chen era um homem asiático-americano de uns 35 anos, bem vestido e articulado, mas quando começou a falar sobre Jennifer,
Vi amargura genuína em seus olhos. Jennifer não é quem ela finge ser. Ela é uma caçadora profissional de homens ricos com mães controladoras. Como assim? Ela encontra homens de famílias ricas cujas mães dominam suas vidas. Então ela se torna exatamente o que a mãe quer, a nora perfeita. No meu caso, minha mãe odiava minha noiva Sarah. Achava que ela não era sofisticada o suficiente, não tinha as conexões certas. Jennifer apareceu no momento perfeito, através de um contato de negócios. E em 6 meses, eu havia terminado com Sarah e estava noivo de Jennifer. O que aconteceu? Descobri mensagens dela com uma amiga. Elas estavam rindo sobre como era fácil manipular homens ricos com problemas maternos, como a minha mãe estava praticamente pagando ela para casar comigo, através de presentes caros. Jennifer não me amava. Ela amava o estilo de vida que eu representava. Você tem essas mensagens ainda? Tenho cópias de tudo. Quando confrontei Jennifer, ela e minha mãe tentaram me fazer parecer louco. Mas felizmente meu pai acreditou em mim. Terminamos o noivado. Jennifer voltou para São Francisco e poucos meses depois ouvi que ela tinha se mudado para Portland para encontrar o próximo alvo. Exatamente. E parece que ela encontrou. Tyler Morrison, certo? Vi o Instagram dela. Ela não esconde muito bem seus sucessos. Marcos concordou em compartilhar comigo todas as evidências que tinha sobre Jennifer, incluindo as mensagens reveladoras e testemunhos de outras pessoas em Boston que conheciam o padrão dela. Melissa ligou naquela mesma noite, animada. Amanda, você não vai acreditar no que descobri. Patricia Morrison tem um histórico. 3 das últimas namoradas sérias de Tyler antes de você, todas terminaram abruptamente. E falei com 2 delas. Ambas disseram que Patricia fez suas vidas impossíveis até elas desistirem. Ela faz isso com todo mundo? Sim, mas você é a primeira que está documentando e disposta a expor isso publicamente. As outras estavam com muito medo de confrontar a família Morrison. Amanda, nós temos uma história real aqui, um padrão de abuso emocional e manipulação. Se você realmente quer fazer isso, podemos acabar com a reputação de Patricia Morrison. Era isso. Era o momento da decisão. Eu podia deixar isso para lá, criar meu bebê em paz, evitar a guerra que estava prestes a começar. Ou podia lutar. Podia expor a verdade. Podia garantir que Patricia Morrison nunca mais fizesse isso com outra pessoa. Vamos fazer isso, eu disse. Mas vamos fazer direito. Quero que seja incontestável. Quero que quando isso se tornar público, não haja dúvidas sobre quem Patricia Morrison realmente é. Então você vai precisar de uma última coisa, Melissa disse. Um confronto final com ela, com câmeras, para seu documentário pessoal. Documentário? Amanda, você é designer gráfica. Você trabalha com narrativas visuais. Por que não contar essa história da forma mais poderosa possível? Um mini documentário. 10 minutos. Sua história, as evidências, as gravações, as outras vítimas. E então você libera online. Deixa o Tribunal da Opinião Pública decidir. A ideia era ousada, era arriscada, era perfeita. Vamos fazer isso, repeti, dessa vez com total certeza. Patricia Morrison quer jogar jogos? Vou mostrar para ela o que acontece quando você subestima a mulher errada. Passei as próximas 3 semanas construindo meu documentário com a precisão de alguém que sabia que tinha apenas uma chance de acertar. Cada frame era pensado. Cada transição tinha propósito. Cada palavra do roteiro era escolhida para máximo impacto. Melissa me conectou com um videográfico freelancer chamado David, que havia trabalhado em documentários investigativos antes. Quando expliquei o projeto para ele, os olhos dele brilharam. Isso é explosivo, mas você tem certeza absoluta que quer fazer isso? Não tem volta depois que isso se tornar público. Eu sei, e eu estou preparada. Começamos a filmar as entrevistas. Marcus Chen concordou em aparecer via videochamada, contando sua história com Jennifer. As 2 ex-namoradas de Tyler que Melissa havia encontrado também concordaram em participar, embora com rostos obscurecidos e vozes alteradas por medo de retaliação da família Morrison. Ela me fazia sentir invisível. Uma delas, que chamarei de Sarah, disse durante a entrevista: cada jantar familiar era uma tortura silenciosa. Patricia fazia comentários sutis sobre meu peso, minha roupa, meu trabalho, sempre com um sorriso,
sempre educada, mas o veneno estava lá. Tyler nunca percebeu, ou fingiu não perceber. A outra, que chamarei de Rebecca, tinha uma história ainda mais perturbadora. Ela me ofereceu dinheiro para terminar com Tyler. Ela revelou, sua voz tremendo, mesmo alterada. $50.000 para desaparecer da vida dele. Quando recusei, ela começou a espalhar rumores sobre mim no meu trabalho. Rumores de que eu era instável, que tinha problemas com drogas. Nada disso era verdade. Mas a reputação dela era tão forte que as pessoas acreditaram. Perdi meu emprego, perdi meus amigos. Eventualmente, perdi Tyler também, porque o estresse destruiu o nosso relacionamento. Cada história que ouvi me deixava mais determinada. Patricia Morrison tinha um padrão de destruição que durava anos, e ninguém havia conseguido pará-la porque ela era intocável. Rica, conectada, poderosa. Mas poder construído sobre mentiras é frágil, e eu estava prestes a expor cada rachadura. O documentário estava tomando forma. Começava com a minha história, contada em primeira pessoa. Minha voz-over narrativa combinada com fotos do meu relacionamento com Tyler. Momentos felizes que agora pareciam manchados pela manipulação que acontecia nos bastidores. Então introduzia Patricia Morrison. Clipes de notícias sobre seus trabalhos filantrópicos, fotos dela em eventos de caridade, sua reputação impecável estabelecida. E então, o contraste. As gravações de áudio de nossa confrontação, com a transcrição na tela para clareza. Sua confissão fria e calculada sobre ter planejado tudo, a tentativa de suborno, as ameaças. Seguido pelas outras vítimas, seus testemunhos, o padrão sendo revelado. E finalmente a evidência sobre Jennifer Parker, seu histórico, suas manipulações anteriores, provando que não era apenas Patricia agindo sozinha, mas uma conspiração entre duas mulheres para destruir relacionamentos por ganho pessoal. O documentário tinha 12 minutos. Cada segundo era devastador. É perfeito, Melissa disse quando assistimos à versão final. Mas Amanda, você precisa estar preparada para o que vem depois. Patricia vai negar tudo, vai atacar sua credibilidade, vai usar cada recurso que tem para te desacreditar. Eu sei, mas a verdade está documentada, tudo verificável. Ela pode tentar me destruir, mas não pode destruir fatos. E Tyler? Você pensou em como ele vai reagir? Eu tinha pensado, muito. Tyler ia ver aquele vídeo e perceber que sua mãe havia manipulado toda a sua vida, que Jennifer não o amava realmente, que ele havia destruído a vida de alguém que genuinamente o amava por nada. Ele vai ter que lidar com isso, respondi, assim como eu tive que lidar com ser abandonada grávida. Mas havia uma última coisa que eu precisava fazer antes de tornar o documentário público. Precisava dar a Patricia uma última chance de fazer a coisa certa. Não porque ela merecesse, mas porque eu precisava provar que havia tentado resolver isso em particular antes de tornar público. Enviei um e-mail para ela através do endereço que estava no site da organização, Mulheres Empoderando Mulheres. Patricia, tenho evidências substanciais de suas ações contra Moon e outras mulheres. Evidências que incluem suas próprias confissões gravadas. Estou dando a você 48 horas para 1. Admitir publicamente o que fez. 2. Renunciar a todas suas posições em organizações beneficentes. 3. Estabelecer um fundo de compensação para as mulheres que você prejudicou. Se você não fizer isso, tornarei tudo público de uma forma que destruirá sua reputação permanentemente. A escolha é sua. A resposta veio 3 horas depois. Você está cometendo um erro enorme. Não tenho ideia do que você acha que tem, mas tentativas de chantagem e difamação são crimes sérios. Sugiro fortemente que você procure aconselhamento legal antes de fazer qualquer coisa que você vá se arrepender. Qualquer contato adicional será através dos meus advogados. Patricia Morrison. Era a resposta que eu esperava. Patricia estava tão confiante em sua invencibilidade que nem sequer considerou que eu pudesse ter evidências reais. Esse seria o seu erro fatal. É hora, eu disse para Melissa. Vamos lançar. Criamos uma estratégia de lançamento em 3 fases. Primeiro, o documentário seria postado no YouTube e Vimeo simultaneamente. Segundo, clipes de 2 minutos seriam compartilhados em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Terceiro,
Melissa publicaria um artigo investigativo completo no site de notícias dela, linkando para o documentário completo e fornecendo contexto jornalístico adicional. Agendamos tudo para ir ao ar simultaneamente numa terça-feira, às 9 horas da manhã. Horário de pico para engagement online. Quando as pessoas estavam checando suas redes sociais durante o café da manhã ou no caminho para o trabalho. Na noite anterior ao lançamento, quase não dormi. Revi o documentário pela 100ª vez. Verifiquei cada link, cada upload, cada detalhe técnico. Às 8h45, estava sentada no meu laptop, meu dedo pairando sobre o botão de publicar. Uma vez que eu apertasse aquele botão, não havia volta. Minha vida mudaria para sempre. A vida de Patricia mudaria para sempre. A vida de Tyler mudaria para sempre. Coloquei minha mão sobre minha barriga, onde meu bebê de 3 meses crescia. Pensei em todas as mulheres que Patricia havia machucado. Pensei em todas as futuras vítimas que eu poderia prevenir. Às 9 horas em ponto, apertei publicar. E então esperei. Os primeiros 5 minutos foram silêncio. Então, a primeira visualização. Depois 10. Depois 50. Depois como uma avalanche. Centenas. Milhares. Meu telefone começou a explodir com notificações, comentários, compartilhamentos, mensagens de pessoas que eu nem conhecia. Isso é inacreditável! Patricia Morrison fez isso? Que mulher corajosa por expor isso! Todos em Portland precisam ver isso. Melissa me ligou eufórica. Amanda, tá virando viral. O artigo já tem 50.000 visualizações. O vídeo tá em tendência no YouTube. Pessoas estão compartilhando isso em todo lugar. Assisti os números subirem em tempo real. 1.000 visualizações, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. E então começaram a aparecer outras mulheres. Mulheres que eu não conhecia. Mulheres que Patricia havia prejudicado em outras situações. Funcionárias que ela havia demitido injustamente. Mulheres de organizações beneficentes que ela havia sabotado. Um padrão ainda maior do que eu imaginava. #Patricia Morrison Exposed começou a trending no Twitter de Portland, depois Oregon, depois nacionalmente. Às 11 horas, a organização Mulheres Empoderando Mulheres publicou um comunicado. Estamos profundamente perturbados pelas alegações contra a senhora Patricia Morrison. Ela foi colocada em licença administrativa pendente uma investigação completa. Às 13 horas, 2 outras organizações beneficentes onde Patricia tinha posições no conselho anunciaram investigações similares. Às 15 horas, o escritório Morrison & Associates publicou um comunicado seco. Os assuntos pessoais dos membros da família Morrison não refletem as operações de nossa firma, sem comentários adicionais neste momento. Mas o mais surpreendente veio às 5 da tarde. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi hesitante. Amanda? Era a voz de Tyler, quebrada, tremendo, irreconhecível. Tyler. Eu assisti. Assisti tudo. Eu não sabia. Meu Deus, Amanda, eu não sabia. Podia ouvi-lo chorando do outro lado da linha. Minha mãe, ela... Como eu não vi? Como eu fui tão cego? Porque ela é sua mãe. Respondi, surpresa pela ausência de raiva na minha voz. E ela é muito boa em manipulação. Jennifer terminou comigo, há 1 hora, depois que o vídeo viralizou. Disse que não podia estar associada com esse escândalo. Nem sequer tentou negar as acusações. Apenas foi embora. Parte de mim sentiu satisfação naquilo. Jennifer havia revelado suas próprias cores no momento em que ficar com Tyler não era mais vantajoso. Amanda, sobre o bebê. Não, Tyler. Não agora. Você precisa processar tudo isso. Precisa lidar com sua mãe e com o que ela fez. Precisa descobrir quem você realmente é sem a influência dela. Então, e somente então, podemos conversar sobre nosso filho. Nosso filho, ele repetiu, como se as palavras fossem estranhas. Eu tenho um filho a caminho e eu destruí tudo. Você fez escolhas, Tyler. Baseadas em manipulação, sim, mas ainda eram suas escolhas. Agora você tem que viver com as consequências, assim como eu tive que viver com as minhas. Eu posso te ver pessoalmente, por favor? Eventualmente, mas não hoje. Hoje você precisa estar com sua família.
Sua mãe vai precisar de você, mesmo depois de tudo que ela fez. Desliguei antes que ele pudesse responder. Melissa apareceu no meu hotel 1 hora depois, com champanhe não alcoólico e comida tailandesa. Você conseguiu, ela disse me abraçando. Patricia Morrison está acabada, sua reputação está em ruínas. Empresas estão removendo ela de eventos futuros. Pessoas estão pedindo investigações completas de todas as suas organizações beneficentes. Não foi sobre acabar com ela, respondi. Foi sobre justiça. Foi sobre garantir que ela nunca mais fizesse isso com outra pessoa. Bem, você conseguiu isso também. O documentário tem 300 mil visualizações agora. Pessoas estão falando sobre padrões de abuso em famílias ricas, sobre sogras tóxicas, sobre manipulação emocional. Você começou uma conversa real. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Sou Patricia Morrison. Você venceu. Espero que esteja satisfeita com a destruição que causou, mas saiba disso. Meu filho nunca vai te perdoar por expor nossa família publicamente. Você perdeu Tyler para sempre. Então, no final, nós duas perdemos. PM. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Então respondi. Eu não fiz isso para ganhar Tyler de volta. Fiz isso para que nenhuma outra mulher sofresse o que eu sofri. E se isso significa perder Tyler para sempre, que seja. Meu filho vai crescer sabendo que sua mãe teve coragem de lutar contra a injustiça, mesmo quando era difícil. Essa é a herança que importa. Amanda. 3 dias depois, Patricia Morrison renunciou publicamente a todas suas posições em organizações beneficentes. Publicou um comunicado breve. À luz dos recentes eventos, acredito que é melhor para todas as partes que eu me afaste de minhas posições públicas para focar em questões familiares privadas. Não era uma admissão de culpa, não era um pedido de desculpas, mas era uma rendição. Tyler me procurou novamente 1 semana depois. Desta vez, concordei em encontrá-lo. Café público, meio da tarde, território neutro. Ele parecia 10 anos mais velho. Tinha olheiras profundas, havia perdido peso. Suas roupas estavam amarrotadas, algo impensável para o Tyler que eu conhecia. Obrigado por concordar em me ver, ele disse, sentando-se desajeitadamente. Como você está? Honestamente, destruído. Minha mãe não fala comigo. Tá enfurecida que eu não defendi a família publicamente. Meu pai tá divorciando dela. Aparentemente, seu comportamento com você foi a gota d'água em décadas de controle e manipulação. Jennifer tá em São Francisco, provavelmente procurando o próximo homem rico com problemas maternos. Ele riu, um som sem humor. E eu tô tentando descobrir quantas decisões na minha vida foram realmente minhas, ou apenas minha mãe me manipulando como ela sempre fez. Eu sinto muito, eu disse, e era sincero. Sei que isso não é fácil. Você tem todo o direito de me odiar, Tyler disse, me olhando finalmente nos olhos. Por tudo, por não acreditar em você, por abandonar você, por ser covarde demais para confrontar minha mãe anos atrás. Eu não te odeio, Tyler. Estou com raiva? Sim. Magoada? Muito. Mas ódio? Não, porque ódio requer energia que eu preciso para criar nosso filho. Nosso filho? Ele repetiu novamente. Amanda, eu sei que não mereço, mas posso estar envolvido na vida do bebê? Não estou pedindo para voltarmos. Sei que isso nunca vai acontecer, mas quero ser pai. Quero fazer isso direito. Olhei para o homem à minha frente, o homem que eu amava, o homem que me destruiu, o homem que agora estava destruído também. Temos 7 meses até o bebê nascer, respondi. Use esse tempo para terapia, para descobrir quem você é sem a influência da sua mãe, para se tornar o tipo de pessoa que pode ser um bom pai, e então talvez possamos descobrir como coparentar de uma forma saudável. Eu vou fazer isso, ele prometeu. Vou trabalhar em mim mesmo. Vou ser melhor, para nosso filho. Nos despedimos naquela tarde sem abraços, sem promessas de amizade renovada. Apenas 2 ex-amantes destruídos tentando descobrir como construir algo saudável das cinzas do que foi. 6 meses depois, dei à luz a uma menina linda, 3,5 quilos de perfeição.
Olhos verdes como o pai, cabelo escuro como o meu. Chamei-a de Sophia Elizabeth Richardson. Não Morrison, Richardson. Tyler estava na sala de espera. Pediu permissão antes de vir. Havia feito terapia semanalmente, como prometeu. Enviava mensagens regularmente durante a gravidez, perguntando como eu estava, mas nunca sendo invasivo. Quando segurou Sophia pela primeira vez, vi lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Ela é perfeita, ele sussurrou. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance, mesmo depois de tudo. Patricia nunca pediu para conhecer a neta. Soube por terceiros que ela havia se mudado para o Arizona, para ficar perto da irmã, longe de Portland, longe do escândalo que nunca completamente desapareceu. Mulheres Empoderando Mulheres criou uma política nova depois do escândalo. Verificações rigorosas de antecedentes para membros do conselho, incluindo entrevistas com parceiros pessoais e familiares. Chamaram informalmente de Política Amanda. Melissa ganhou um prêmio de jornalismo investigativo pelo artigo. Foi promovida a editora sênior. Marcus Chen me enviou flores quando Sophia nasceu, com um cartão que dizia: Obrigado por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Você salvou muitas mulheres de muito sofrimento. Hoje, 2 anos depois, Tyler é um pai presente, se não perfeito. Vê a Sophia 3 vezes por semana. Paga pensão generosamente, sem reclamação. Está em terapia ainda, reconstruindo sua vida devagar. Eu? Voltei ao trabalho como designer. Comprei um pequeno apartamento com o dinheiro que ganhei de processar a Patricia por assédio moral e angústia emocional. Não foi muito, mas foi suficiente para recomeçar. E às vezes, quando a Sophia está dormindo e a casa está quieta, assisto aquele documentário que mudou tudo. Vejo a mulher corajosa na tela que se recusou a ser silenciada, que lutou contra um sistema desenhado para proteger os poderosos. E me sinto orgulhosa. Porque minha vingança não foi sobre destruição, foi sobre verdade, sobre justiça, sobre garantir que mulheres poderosas não possam destruir outras mulheres impunemente. Patricia Morrison achou que eu era só mais um obstáculo a ser removido. Descobriu tarde demais que eu era a tempestade que ela nunca viu chegando. E essa tempestade mudou tudo. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.